Canal Saúde de hoje nós vamos conversar com o médico cirurgião Dr. Luiz Filho e ele vai tratar de um tema muito importante que muitas pessoas às vezes desconhecem. Eu confesso ao senhor, Dr. Luiz, que eu não sei qual é a função do pâncreas no nosso organismo e ninguém melhor do que o senhor para explicar aqui para a gente e falar também sobre os cuidados em relação ao pâncreas, né? Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Isso. O pâncreas é, de certa forma, um órgão muito importante para o nosso organismo, né? O pâncreas é quem produz as enzimas digestivas, a maior parte das enzimas digestivas, então são essas enzimas que vão promover a absorção dos alimentos e dos nutrientes. Doutor, o senhor falou de um ponto importante, né? Hoje, infelizmente, a população se alimenta muito mal, né? E aí, o senhor falou da questão das enzimas, né? Que geram toda a proteção ao organismo, mas o pâncreas também tem uma função muito importante hormonal, né? Sim. O pâncreas, além das enzimas digestivas, ele é responsável pela produção de hormônios de função exócrina, como hormônios de função endócrina, para a absorção de importantes elementos para o nosso organismo, como, por exemplo, o açúcar, né? Ele é produtor de insulina, que é responsável pela absorção, pelo transporte do açúcar da circulação sanguínea para dentro das células para que ele produza energia para o funcionamento das células, certo? Realmente, hoje, o padrão de alimento mudou, como também o comportamento da sociedade mudou, e essas mudanças levam a um acúmulo maior de energia dentro do nosso organismo que resulta nessa queda de qualidade de vida, porque isso provoca algumas doenças, por exemplo, o diabetes e a pressão alta. Doutor, nós estamos ali ilustrando em algumas imagens, né? Eu queria que o senhor localizasse para a gente no corpo humano onde fica o pâncreas, né? Importante a gente poder falar isso. O pâncreas, ele fica na meia altura do nosso tronco, ou seja, na região que a gente chama de reto peritônio posterior, próximo à coluna, mas mais ou menos na altura aqui, falando de uma forma bem menos técnica, fica na altura do estômago. Perfeito. Tá certo? Sendo que ele é mais localizado posteriormente, próximo à coluna. Ele é um órgão reto peritoneal, certo? Fica mais ou menos por trás do estômago e associado ao começo do intestino delgado, uma região chamada duodeno, onde essas enzimas são liberadas para promover a absorção desses nutrientes. Doutor, enzimas e hormônios. Por ser um órgão muito importante, obviamente, fica o alerta, né? A gente fica preocupado. Quando é que a gente sabe que possa estar com algum problema relacionado ao pâncreas? Em uma situação de disfunção hormonal, por exemplo, o que poderia trazer problemas no pâncreas? Bom, a disfunção hormonal pancreática, a mais comum é o diabetes, certo? E o paciente vai evoluir com os sinais e sintomas relacionados à não absorção do açúcar, ou melhor, ao não transporte do açúcar para dentro da célula. Seria mais ou menos perda de peso, fraqueza, aumento da diurese, ou seja, o paciente urina muito. Existe uma condição, às vezes, chamada de polidipsia, onde o paciente bebe muita água, mas isso, para a identificação de um problema no pâncreas, lógico, sem dúvida é fundamental a avaliação de um profissional de saúde. De certa forma, a consulta rotineira ao médico é quem vai ajudar nesse diagnóstico precoce, porque de uma maneira geral os sintomas podem ser muito inespecíficos. E esses problemas, doutor, eles podem, obviamente, ser por os nossos maus hábitos ou também hereditário? Alguns hereditários, outros exclusivamente por hábitos ruins e pode haver uma associação dos dois, genética com hábitos ruins. O que é importante destacar para proteger o pâncreas, ou melhor, não só o pâncreas, é o que a medicina vem promovendo hoje, tentando promover hoje, a questão do bem-estar, né? Uma alimentação saudável, procurar ter uma alimentação mais rica em fibras, em vegetais, menos rica em gorduras e açúcares, promover uma prática de esporte, estimular uma prática de esporte e, claro, ter um bom sono,
ter uma vida menos corrida, ter mais tempo para descansar, para relaxar. Isso aí ajuda bem no combate dessas doenças, não só do pâncreas, mas como do aparelho digestivo como um todo. Doutor, então o senhor colocou de uma maneira muito simples que o cuidado com o pâncreas é o mesmo cuidado geral relacionado à nossa saúde e bem-estar diário, né? Mas isso, claro. Em relação aos exames preventivos? Em relação aos exames preventivos, o básico que o médico pode fazer no consultório com o paciente, além da bioquímica dos exames de sangue, né, um ultrassom abdominal ajuda bastante a identificar algum desses problemas. Basicamente, esses dois são importantes para a avaliação do pâncreas. Obviamente que aparecendo sinais que surgiram doenças mais importantes do pâncreas, a gente dispõe de outras ferramentas para esse diagnóstico. Tomografias, ressonâncias e por aí vai. Tá, eu quero agradecer ao Dr. Luiz Filho, médico cirurgião, trazendo aí informações para a gente, que eu confesso ao senhor que eu não conhecia, né, sobre o pâncreas, né, um órgão importante do corpo humano que tem como prioridade a questão digestiva e hormonal. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, à disposição. Bom dia a todos. Esse foi mais um Canal Saúde.